Paz do Senhor, meus irmãos. Sumi por alguns dias, uma correria, trabalho secular, e nós iremos dar continuidade à nossa leitura do livro de Mateus. Nós estamos aqui no Mateus capítulo 3, e a leitura é assim. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias ou calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Como nós estamos aqui vendo a explicação da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui tem uma explicação no versículo 2, que eu irei ler para vocês, e aí nós estaremos lendo as próximas explicações. No versículo 2, quando diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí tem a explicação aqui: arrependei-vos. O significado básico de arrependimento no grego metanoio, ou seja, uma metanoia, que é uma mudança de direção. Aqui diz, é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e, através dele, para Deus. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida.
Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um arrependimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. O arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, de Jesus Cristo e dos cristãos do Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho. Gostei muito dessa leitura e dessa explicação. Eu tenho algumas coisas para falar, porém, como a gente quer seguir a linha apenas da Bíblia, deixarei apenas na leitura. Se porventura ficar alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários e possivelmente estaremos fazendo um vídeo explicando a respeito da sua dúvida, ok? Dando uma resposta, nem que seja não sei. No versículo 7, ele pega quando fala do fariseu e do saduceu, diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, esta palavra dizendo raça de víbora, João Batista foi específico. Ele especificou esta palavra para os fariseus e os saduceus, que eram duas seitas judaicas. Agora nós iremos para a leitura. Se fica alguma dúvida, como disse, deixe no comentário e possivelmente estaremos fazendo vídeo dando uma resposta, nem que seja não sei. Fariseus e saduceus. Dois dos maiores proeminentes grupos religiosos judaicos eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, suas interpretações puramente humanas. Para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. A sua religião era exterior na sua forma e sem qualquer piedade interior, isto é, no coração. Estavam em constante oposição a Jesus e à sua mensagem, o qual ensinava que a religião deve ter sua sede no coração e no espírito, indo além da obediência legalista do homem aos mandamentos das Escrituras. Em segundo lugar, os saduceus eram os liberais da época. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. Nós tínhamos aqui duas extremas. Um era legalista demais, era religioso ao extremo. A outra extrema era liberal demais, podia-se tudo. Então nós vivemos isso hoje também, nos dias de hoje. Vamos lá. As Escrituras. Vamos lá. Os saduceus eram os liberais da época. Não criam no sobrenatural. Externamente demonstravam obediência à lei de Deus, mas na prática negavam seus ensinamentos. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos milagres, da imortalidade e do juízo vindouro. Tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. Eles também perseguiam a Jesus Cristo. As duas extremas perseguiam Jesus Cristo. Ser extremo religioso e ser extremo liberal. Vamos lá.
Versículo 8. Frutos dignos de arrependimento. João Batista falando para os fariseus e para os saduceus. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. E nós podemos pegar esse fruto também lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que pode ser traduzida por fidelidade, mansidão e temperança, que pode ser traduzida por domínio próprio. Aí no final ele diz: contra essas coisas não há lei. Ok? Só vive que eu fiz um fruto. Dão frutos, vamos lá. A verdadeira fé salvífica e a conversão deve evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Aqueles que dizem crer em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas ao fogo. Você pode dar uma meditada em João capítulo 15 e você irá entender um pouco. No versículo 13, ele fala a respeito do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões. As razões a quais Jesus Cristo foi batizado. Primeiro, Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça. E isso ele deixa claro no versículo 15. Cristo, mediante o batismo, consagrou-se publicamente a Deus e assim cumpriu a justa exigência de Deus. 2. Para identificar-se com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado, mas para cumprir a justiça. 3. Para associar-se com um novo movimento da parte de Deus, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Esse movimento teve início com João Batista como precursor do Messias. Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo para ser seguido. Versículo 16, o Espírito de Deus descendo sobre ele, que desceu na forma de uma pomba, né? Tudo quanto Jesus fez, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Eu creio piamente nisso. Se Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo, quanto precisa o povo de Deus da capacitação do Espírito Santo. Não é verdade? O Espírito veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra da redenção. O próprio Jesus, posteriormente, iria batizar seus seguidores com o Espírito Santo, a fim de que eles também tivessem a capacitação do Espírito Santo. Ok? O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Para que este poder? Para pregar o evangelho a toda criatura. Para falar que Jesus Cristo um dia morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e almas venham se converter a este evangelho. Aí no versículo 17, este é o meu filho amado, diz, o batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Jesus Cristo, declarado igual a Deus, é batizado no Jordão. 2. O Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. O Pai declara que se compraz em Jesus. Temos, portanto, neste ato, 3 pessoas divinas iguais. Contraria a integridade das Escrituras explanar este evento de qualquer outra maneira. A doutrina da Trindade mostra que as 3 pessoas divinas subsistem em tal unidade que constituem o Deus Uno, a Trindade Santa. Que Deus possa continuar abençoando sua vida mais e mais. E para fechar este versículo aqui, este ensinamento da Bíblia de Estudo Pentecostal, eu quero citar 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Deus abençoe. Maranata.